Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião e o nosso tema de hoje é um assunto bastante polêmico que causa revolta e indignação: maus tratos a animais. A nossa convidada de hoje é a presidente da Sociedade de Proteção aos Animais aqui no estado do Espírito Santo, Virgínia Brandão. Seja bem-vindo, Virgínia. Muito obrigada. Bom, Virgínia, essa questão dos maus tratos aos animais, principalmente agora com o advento das redes sociais, muitas coisas aí no próprio Facebook e outras mídias, acaba tornando mais público ainda essa questão dos maus tratos aos animais. Tem crescido muitas denúncias aqui no Espírito Santo? Tem sim. Na verdade, ultimamente o número de denúncias tem aumentado muito. Mas eu diria a você que o nosso problema é entender o porquê disso. Por que tem aumentado tanto? Nós lutamos bravamente com relação a um controle populacional de animais, cães e gatos na rua. O fato de nós não termos conseguido ainda mudar esse assunto, esse programa, nós estamos vendo que há uma crescente indiferença e abandono dos próprios donos dos animais, da população em si, em relação aos seus cachorros. Isso que tem trazido muito maior número de denúncias, porque realmente está aumentando muito a ação de crueldade e de violência contra os animais. E o que vocês têm feito, têm encontrado dificuldades para tratar dessa questão aqui no estado? Na verdade, Vanderlei, o que existe hoje é que uma estrutura que foi feita relativamente há pouco tempo para atender essas demandas de maus tratos ainda está muito desorganizada ou ainda não organizada. Existe ali em Jardim América uma delegacia de meio ambiente, da Polícia Civil, uma delegacia de meio ambiente. Recentemente foi criado um módulo de proteção animal ali dentro da delegacia. Existe uma veterinária policial que está à disposição desse assunto, que trabalha em sintonia com a SOPAS de uma forma muito boa, muito simpática, mas faltam os requisitos necessários. Um automóvel só destinado a isso. Você vê o seguinte, que a delegacia de meio ambiente, uma única delegacia para atender todas as demandas relacionadas a meio ambiente e proteção animal no estado. Nós não podemos exigir e esperar uma eficiência absoluta, né? Então, quando nós recebemos uma denúncia de maus tratos, nós mesmas da SOPAS fazemos uma espécie de seleção. Aquilo que parece uma coisa que a gente pode resolver sem a participação da polícia, a gente vai pessoalmente. Só os casos mais difíceis é que a gente passa para essa delegacia. Agora, o maus tratos, às vezes as pessoas lembram assim, daquelas coisas mais cruéis, tal, de perversão mesmo. Mas há várias formas que caracterizam maus tratos aos animais, Com certeza. As pessoas pensam que é só mutilação e morte e ferimento nos animais que são os maus tratos. Não, os maus tratos, além de não dar comida ou de não dar água, ou um lugar tranquilo para o animal dormir, um lugar seguro para ele estar, vacinas, né? Uma visita ao veterinário uma vez por ano, pelo menos, para saber da saúde dele, isso tudo são maus tratos, se não forem realizados. Agora, nós estamos falando aqui, em função dessa indignação da população, dos maus tratos de maior agressividade e crueldade que existe muito. Os próprios donos fazem isso, né? Eu tenho encontrado casos, por exemplo, de animais acorrentados. Eu vi um gato acorrentado. O gato é um animal, por exemplo, que tem uma característica de liberdade que ele precisa desfrutar. Eu encontrei na casa de um senhor um gato numa corrente que parecia a corrente de segurar um bote num porto. E ele lá quietinho, porque ele nasceu e foi posto ali desde o início da sua vida. E a gente encontra coisas incríveis. As pessoas mudam de casa e deixam o cachorro. Às vezes no quintal, onde você pode ver e começar a providenciar alguma coisa. Às vezes dentro de casa, no escuro, sem nenhum atendimento. E essas coisas precisam realmente, nesse caso, a gente precisa realmente abrir um processo e caminhar para uma punição que hoje ainda é relativamente superficial, pequena, mas nós temos perspectivas aí de uma punição maior, de um maior número de anos se o animal é submetido a maus tratos e se morre, inclusive. É difícil a pessoa que presencia denunciar, comprovar. O que a pessoa faz diante de uma situação Na verdade, dessa? qualquer cidadão pode fazer um BO.
na polícia, numa delegacia, e deve fazer. A Lei 9.605 dos crimes ambientais prevê no artigo 32 que os maus-tratos podem ser denunciados e tem multa e tem pena já prevista. Recentemente, o pessoal que está trabalhando com o Código Penal, né, já sugere uma pena maior para alguns tipos de maus-tratos mais violentos. Mas, de qualquer maneira, ela tem que ir a uma delegacia, não precisa ser aquela delegacia de Jardim América, ela pode ir a qualquer delegacia, porque o processo, desde que é aberto, vai ser encaminhado internamente para lá. E lá ela tem que relatar tudo aquilo que ela viu, de preferência levar algumas pessoas que sejam testemunhas, algumas fotos, se ela conseguir essas fotos. Agora, o primeiro problema que nós encontramos nesse caso é que quando a pessoa quer denunciar, procura a gente porque quer que a gente denuncie. Ela tem medo de denunciar, tem medo de perseguição, nesses bairros de periferia, ameaças de morte, às vezes é um vizinho, ela tem cachorro, tem medo que o vizinho envenene os animais dela. Então há uma certa dificuldade da população em responder bem a isso que é um dever do cidadão quando ele vê uma situação como essa. A pessoa às vezes então tem medo de denunciar e sofrer represália? Sim, com certeza. Já houve algum caso de a pessoa denunciar e... Não, ameaça houve, né? Algumas pessoas dizem que foram ameaçados, mas não houve nada, não. A pessoa ameaçou, mas não fez nada. Agora, nós, da Sopaz, quando nós entendemos que o assunto pode ser resolvido com diálogo, a gente vai, a pessoa conversa, e muitas coisas a gente resolve sozinho, com certeza. Você havia dito sobre a falta de estrutura da polícia, dessa delegacia de meio ambiente, que acaba assumindo aí essa questão de investigação desses casos de maus-tratos a animais. E o que vocês têm feito para tentar melhorar essa situação, fazer com que a polícia tenha uma estrutura mais adequada para atender essas denúncias? Nós fizemos algumas reuniões há algum tempo atrás, quando o módulo da Polícia da Proteção dos Animais foi criado dentro da Delegacia de Meio Ambiente. Nós procuramos alguns órgãos da Polícia Civil para a gente aproximar, fazer uma comissão de estudos. A coisa não caminhou, infelizmente não caminhou. Nós estamos precisando muito fazer uma parceria com a Polícia Civil e ver se a gente pode tomar atitudes e tentar fazer disso uma política pública. O problema do controle de animais de rua no Espírito Santo é que ele precisa ser uma política pública. Ninguém tem como resolver sozinho um problema como esse. Nós temos que ter uma estrutura pública disponível e trabalho voluntário. É assim em todo lugar. E a estrutura que vocês contam? Por exemplo, na prefeitura? Não, no caso da Sociedade Protetora dos Nós Animais. não temos canil nem abrigos nossos. Nós trabalhamos, não podemos ter, não há condição de se ter abrigo e canil, uma instituição pequena. Isso é coisa de Estado, de política pública. Agora, nós fazemos o trabalho com o que a gente chama de lares provisórios, ou seja, nós recolhemos os animais sempre que possível, nós fazemos isso na medida que podemos atender financeiramente todas as despesas disso. Nós levamos para os lares provisórios, acionamos nossos veterinários amigos que nos ajudam a cuidar deles e botamos para adoção. Esses animais têm uma passagem rápida pelo lar provisório. Esses lares provisórios são pessoas que acolhem esses animais? Sim, disponibilizam suas casas exatamente para esse, como se fosse uma casa de passagem. E a pessoa interessada em acolher esses animais, ainda que provisoriamente, deve procurar ligar? Ah, sim, por favor, Sopaz, procurar a Sopaz se colocar à disposição para poder ter esse espaço, porque esse é o nosso gargalo. Nós recolhemos, nós temos veterinários que nos ajudam, a gente até vacina os animais, castra os animais, eles ficam bonitinhos, prontinhos para uma adoção. E o telefone de contato, algum site na internet? Nós estamos no Facebook, nós temos o nosso site, www.sopaz.org.br, né? E, na verdade, um dos nossos celulares pode ser disponibilizado para esses assuntos, porque a gente já recebe, através deles, muitas denúncias. Agora, a Prefeitura Municipal, ela dispõe de um canil, não é isso? Esse canil, ele atende satisfatoriamente? Veja bem, a questão não é se ele atende ou não atende. O CCZ, que tem um canil público, não tem a função de cuidar de cachorro. Ele tem a função de tirar da rua
os cachorros que ele entendem que podem ser passíveis de contaminação de raiva. Mas veja bem, hoje existe uma lei que não se pode recolher da rua animais sadios. Por causa disso, a prefeitura não recolhe nenhum, recolhe apenas aqueles que os donos entregam. Chega no canil, os cachorros ficam lá. O canil, o CCZ não tem estrutura para cuidar de animal. Não tem, ele tem um pequeno centro cirúrgico onde se faz um programa de castração pequeno para animais, para quantidades pequenas de animais, num agendamento que de vez em quando se suspende. Né? Não tem mais agora. Então, não é um programa, nós estamos defendendo um programa de controle de natalidade de animais, de cães e gatos, nas ruas, para fazer um programa completo. Você faz esse resgate, você cuida dele, você adota, faz adoção, mas dentro de uma estrutura pública bem organizada, em parceria com as ONGs de proteção. Trabalho das ONGs, voluntário. No caso, a Sociedade Protetora dos Animais é uma ONG. A Mais é uma outra ONG. Aqui tem, no estado, nós temos 2 ou 3 ONGs já constituídas e temos pequenos grupos de atendimento de animais, como você citou antes na sua entrada, animais carentes, patinhas carentes. Eles fazem um trabalho pequeno de um grupo pequeno de pessoas. Mas não muda nada, não muda a história dos animais. A gente tem que fazer uma coisa séria, completa, para poder mudar a história dos animais do Espírito Santo. Fazendo novas leis, porque as leis que estão por aí precisam ser modificadas, trabalhando com adoção, com castração e fazendo uma conscientização da população sobre a defesa do meio ambiente urbano e agora também o silvestre. Quem quiser atuar como voluntário nessa ONG que, no caso, administra a Sociedade Protetora dos Animais? Pode entrar em contato conosco via Facebook, via site que eu dei ainda há pouco. E eu posso disponibilizar um celular, que seria o 9876-1569. E o trabalho, assim, a pessoa poderia desenvolver que tipo de atividade nessa sociedade? Pode ser uma coisa burocrática, pode ser uma coisa dentro de uma clínica veterinária para aprender e trabalhar junto. Pode ser num lar provisório, pode ser para dar um banho no cachorro, passear com o cachorro, né? Fazer passeios com o cachorro enquanto eles estão nos lares provisórios, para eles fazerem exercício. São cachorros doentes, são cachorros que estão se recuperando de doenças, não precisam disso. Basta ter carinho, né? Gostar muito dos animais. Disponibilidade de tempo, no intervalo da vida deles, eles podem fazer alguma coisa conosco e nós vamos agradecer muito. Eu vou te pedir licença para um rápido intervalo. Nós estamos entrevistando Virgínia Brandão, presidente da Sociedade Protetora dos Animais aqui no estado do Espírito Santo. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião. Nossa entrevistada de hoje, Virgínia Brandão, da Sociedade Protetora dos Animais aqui no estado do Espírito Santo. Virgínia, eu queria que você falasse para a gente sobre esse programa de adoção e guarda responsável. Com certeza. Você viu que os animais estão em grande número nas ruas, né? Nós temos que recolher animais, fazer todo um processo de castração, que é muito importante, e depois para adotá-los. Esse é o objetivo da gente. Mas veja bem, o nosso programa de adoção posse responsável é consequência disso. Nós temos que adotar animais, e não da maneira como se fazia antigamente. Toma aqui, tem um filhotinho na minha casa, leva para você. Não. Nós fazemos com muito rigor, primeiro para fazer a pessoa entender o que é a esterilização, o que é a castração. E depois de que o animal adotado é o melhor animal, e não é melhor do que você comprar os animais, até porque eles são carentes e precisam de ajuda. A posse responsável é a expressão mais importante para a gente no processo de adoção. A pessoa que quer adotar um animal tem que saber que aquele animal vai durar 13 anos. Aquele animal vai ficar sob a guarda dele esse tempo todo, vai comer o que ele pode dar de comida, vai levar no veterinário, vai dar vacina. Então ele tem que ter uma posse responsável. A gente tem que fazer um questionário bastante amplo para ele sentir se ele pode fazer esse trabalho, né?
A posse responsável, portanto, é o fundamental num processo de adoção. Nós visitamos a casa, nós procuramos saber como é que a pessoa vive, levamos o animal, fazemos o acompanhamento dele por alguns meses, até ver se está tudo adequado. Ou seja, na verdade, não é muito diferente do que se faz com a adoção de uma criança. Essa questão da como a pessoa lida com os animais, eles acabam sentindo o efeito psicológico dependendo da relação que ele mantém com o proprietário? Por exemplo, um dono de um animal, se for uma pessoa muito raivosa, tensa, há alguns estudos, me parece, que comprovam já que o animal acaba sentindo o impacto disso, né? Com certeza sim. Mas é porque ele está na mão, então você vê que o animal não devia estar naquela casa, né? Em que tem uma pessoa raivosa, que não tem um limite no seu comportamento. A gente tenta fazer com que isso não aconteça. As pessoas não são obrigadas a adotar um animal. Aqui é preciso que haja um perfil bom de uma família para adotar um animal, para que a família seja feliz e o animal também seja feliz, né? Então a gente tem que tentar contornar esses problemas de quem é o dono. Às vezes nós temos pessoas numa família que quase todos querem, mas tem um que não quer. Eu não dou. E com certeza alguma coisa errada vai sair ali. É preciso que a família toda esteja interessada em adotar aquele animal. Esse trabalho, então, de acompanhamento, vocês verificam... Acompanham. E se tivermos que tirar um animal daquela família por alguma razão que não apareceu antes e aparece, nós tiramos. É preciso que todos se sintam bem, tanto a família que o acolhe o animal, quanto o próprio animal. A adoção, portanto, é uma adoção responsável. Ele sabe o que o espera. Ele tem que saber que se ele leva um filhotinho vai fazer bagunça. É filhotinho. Se ele leva um animal mais velho, ele já vai ter mais facilidade de ajustar aquele animal na sua casa. Ele tem que pensar bem antes de adotar e receber da gente toda a orientação que a gente dá para que tudo dê certo. Quais são os animais assim, que as pessoas mais gostam de levar para casa, de criar, os animais domésticos, você citaria? Na verdade, até uma certa resistência, por exemplo, ao vira-lata. Mas é o melhor animal que tem para ser adotado. Está agora na moda, né? Se adotar vira-lata. A gente vê nas entrevistas internacionais, as artistas de Hollywood estão agora optando pelos os vira-latas americanos. Mas, na verdade, eles têm mesmo um lado muito simpático. Eles são resistentes, muito resistentes, são muito chegados, muito amigos, não são sensíveis a muita coisa, eles se dão bem com todo mundo, né? Mas, na verdade, não são esses animais que são procurados. As pessoas têm uma certa resistência aos vira-latas. Eles querem um animal de raça, eles querem um animal que mostre um status, querem um animal fashion. Se na novela tem um animal bonitinho, é aquele que todo mundo quer. Então as novelas acabam influenciando Com certeza. Mas a gente vai contornando isso tudo, porque a adoção de um animal é uma coisa muito séria. Agora, Virgínia, o que você recomendaria para as pessoas? Porque alguns animais, inclusive o próprio IBAMA não permite, né, que seja algumas aves, por exemplo, né, alguns tipos de pássaros. Porque animal silvestre não é pet. Ele não é para ser levado para casa, né? Há pouco tempo o IBAMA proibia tudo. Recentemente baixou uma lei que tem alguns animais que podem ser adotados desde que atendam a certos requisitos. Mas, na verdade, os animais são silvestres, eles precisam do habitat deles, né? Então, nós não estimulamos isso, não. Nós estimulamos que se adotem os animais chamados domésticos mesmo, cachorrinho e gato. De vez em quando aparecem algumas matérias assim de alguns animais, digamos assim, atípicos, que são criados como domésticos. Uma vez eu vi uma matéria falando de uma pessoa que pegou um tigre, um filhote de tigre e tal. Isso às vezes acontece, mas não é regra, não, né? Muito raramente, né? Porque, na verdade, esses animais exóticos, esses animais mais pesados, mais de selva, eles não podem viver numa casa. Mesmo que seja um sítio, ele tem uma vida diferente. Não pode ser domado, eles não são animais para serem pets. Agora, a preocupação que a pessoa que adota deve ter, como nós temos também quando adotamos, é o tipo do cachorrinho ou do gatinho para o tipo de moradia da pessoa. Se a pessoa tem uma área grande, pode ter um animal um porte maior. Se mora num apartamento pequenininho, com certeza o ideal é um animal de pequeno porte, né?
Você citaria algumas conquistas em relação ao legislativo, ao executivo, algumas leis aprovadas que Sim. beneficiam esse trabalho de vocês? Sim, tivemos participação ativa na lei que criou o controle de animais em Vila Velha. É uma lei ampla, boa, que está dependendo apenas da vontade política de ser implementada. Em Vitória nós temos algumas coisas, temos, por exemplo, o Dr. Hércules na área estadual, criou uma lei que proíbe o uso de animais em circos, foi uma conquista muito grande. Tivemos alguns vereadores nessa gestão que criaram algumas leis, pequenas leis, algumas foram aprovadas, outras não. Mas houve um interesse maior do legislativo. Agora, uma coisa muito importante que nós fizemos, e participamos, mas foi feito em Guarapari, foi um programa de castração em massa feita pelo CCZ de Guarapari. Isso para nós foi muito importante, porque o CCZ até agora não era parceiro de ONGs de proteção, ele se colocava de uma forma antagônica à nossa posição. Mas houve uma parceria tão bonita, tão interessante entre o CCZ de Guarapari e as ONGs de proteção, que nós conseguimos castrar 380 animais em 2 finais de semana, com o trabalho voluntário dos estudantes de veterinária da UFES e da UVV. É isso que a gente quer para o estado todo. E é um programa em que a gente tem os veterinários ajudando, os animais se recuperam, ou têm dono e estão em casa agora com saúde, ou são animais que estão na rua, que a gente pode fazer a adoção deles. Virgínia, as crianças geralmente gostam muito de animais, né? Principalmente cachorro, gato e tal. Você recomendaria alguns cuidados nessa relação criança-animal doméstico? Primeiro, nós não estimulamos muito a adoção de animais, mesmo que sejam filhotinhos pequenininhos, para criança muito pequena, de 2, 3, 4 anos. A criança pequenininha não entende que aquele cachorrinho tem vida, né? E ele pensa que é um bichinho de pelúcia como o outro que ele tem. Bota o dedo no olho, mexe puxa pela perninha, o cachorro pode ter uma reação, machucar a criança, e isso não é bom. Eu acredito que uma criança de 8 anos em diante, com a supervisão dos pais, pode ter um animal e também um animal mais dócil, né? Um animal que não vai crescer muito e que seja um animal bom para ter em casa. Eu estou aqui com a curiosidade em saber quais são os animais de sua preferência, né? Você tem animais em casa, quais que você... Eu tenho 40. 40? Os 40 animais não são exatamente meus, da Virgínia, são da Sopaz. Porque quando a gente faz há 7 ou 8 anos um processo como esse que eu te expliquei, lá no final, na adoção, alguns não vão ser adotados. Falta um olho, a perninha é torta, eu não quero esse, tem animal diabético, tem animal canceroso. Então, esses animais a gente não consegue adotar. O que a gente faz? A gente cuida deles. Então, a gente arranja lares provisórios, terrenos que as pessoas disponibilizam e vamos cuidando deles o resto da vida. Agora, eu gosto muito de um vira-lata. Agora, esses animais, os 40, não ficam todos na sua casa, não? Não ficam na minha casa. Ficam em várias casas. Nós temos lugares onde eles ficam e nós continuamos cuidando deles. Uhum. De repente, pode ser que surja uma pessoa. Há pouco tempo, nós tivemos procurando por nós uma senhora que só queria adotar animal velhinho, para dar uma velhice confortável para o animal. E levou. Mas isso não é comum, né? As pessoas preferem filhotinhos para criar o seu jeito, como dizem, né? E alguns animais já adultos jovens. Tem essa rede, né, das sociedades protetoras dos animais, existe praticamente em todas as capitais do país. Queria que você falasse um pouquinho dessa história, como começou, né, e em que contexto a sociedade foi se mobilizando a ponto de criar essas sociedades de proteção aos animais em todo o país. É uma coisa mundial, é de uma tendência mundial isso? É sim. A primeira entidade de proteção dos animais surgiu há 150 anos quase, 120 anos talvez. E de lá para cá, os países estrangeiros primeiro, né? Nós não tínhamos nada aqui. Até mais ou menos meados dos anos 40, 50, não existia uma entidade, um grupo de pessoas, nem com o nome de ONG, nem de outra forma, porque não existia ONG, com o caráter de proteção. A primeira menção de maus tratos a animais com alguma orientação é da nossa Constituição de 34.
Mas aquilo foi muito pequenininho, passaram-se muitos anos sem fazer nada. No Espírito Santo, por exemplo, no Brasil, a primeira ONG de proteção, eu acho que é dos anos 30, dos anos 30. Agora, aqui no Espírito Santo, a primeira é nossa, que foi criada em 1998. ONG organizada, em 1998. Quer dizer, no Brasil tem algumas mais recentes, outras mais antigas, dos anos 60, no Rio, né? Suípa, no Rio, que é um problemão, né? Que tem uma quantidade enorme de animais. Mas, na verdade, o que nós queríamos fazer mesmo é que nós tivéssemos a possibilidade de, num futuro próximo, termos uma comissão de vários órgãos públicos junto com uma parceria com os órgãos de proteção, para a gente fazer uma medicina veterinária para o coletivo. Em outras palavras, uma espécie de SUS, para poder atender animais de gente de baixa renda. Este é o problema que a gente tem hoje. Pessoas pobres que têm animais que não podem tratar seus animais numa clínica veterinária comum, porque é tudo muito caro. Nós queremos fazer um lugar em que os veterinários, que são nossos amigos e que fazem trabalhos por cortesia, trabalhem gratuitamente e apenas para animais de baixa renda. Um atendimento, vai ser um sonho. Um atendimento geral para as pessoas mais humildes, as pessoas... Isso. Agora, é um sonho para nós. Em São Paulo, o sonho está se realizando. Isso já vem acontecendo em São Paulo? Já vai ser inaugurado agora em São Paulo. Então, veja bem, nós não estamos descobrindo a pedra, nada disso. Nós estamos pegando boas experiências feitas no exterior e no Brasil e adaptando ao nosso Estado. Nós precisamos de vontade política para isso acontecer. Não adianta de outra forma, é preciso que os governantes queiram fazer um trabalho eficaz, moderno e que atenda a todas essas dificuldades, inclusive os maus tratos, que foi o alvo da sua entrevista no começo. Virgínia, nosso tempo está acabando. Te agradeço pela participação aqui no programa Opinião. E para você que nos assiste, obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa.